Atenção para o toque de 6 conceitos essenciais de análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Babok para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite, ou gravado no canal IIBA Brasil no YouTube. Boa noite a todos vocês para o primeiro Papo de Negócio de 2022. Eu estou aqui com o meu amigo e colega de todas as quartas-feiras à noite, professor Locoselli. Boa noite, Locoselli. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar com você de novo. O prazer é todo meu. Já estava com saudade dos papos, né? Tivemos um período de férias aí, né? Descansamos um pouquinho, mas foi bom, foi bom. Eu já aproveitei, viajei antes, voltei. E você está de viagem, né? Por isso a gente está vendo você aí fora do seu habitat natural. Estou fora do meu fundo de tijolinhos, né? Inclusive com o meu nome, não o seu, né? É verdade. Corrijo isso já. Então, isso já. Daqui a pouco, depois da vinheta, só me fala, Zé, do que nós vamos falar hoje mesmo? Hoje nós vamos falar de ERP. A análise de negócios na implantação e manutenção do ERP. Enterprise Resource Planning, aquele sisteminha que controla o tudo da sua organização, é isso? Só tudo. Só tudo. Temos um convidado especial para falar disso logo depois da nossa vinhetinha. Locoselli, nós vamos falar de ERP. ERP é esse sistema que controla todos, pelo menos, os processos que suportam o negócio, né? Tem muita análise de negócio nisso, acho que é disso que nós vamos falar hoje. Antes da gente entrar no assunto, vamos para o meme da semana? Vamos ver o que você aprontou aí, Fabrício. Vamos lá, o meme hoje foi feito meio em cima da hora aqui, o meme da semana em um minuto. Vamos lá. Então, aqui, primeiro aqui, o Dr. Evil, o ERP works. Tá? Funciona. Então, funciona. Pode investir que funciona. O que é, entre aspas, é o ERP ou o works, né? E aí eu quero saber, depois dos nossos convidados, se de fato o ERP works ou não. Tá? E uma outra aqui, um outro meme para a semana aqui, ainda no tema dos ERPs. É esse aqui, Darth Vader falando para o Luke Skywalker: você vai instalar um novo sistema ERP em 3 meses. E o Luke: não! Existe isso, Locoselli? O chefe mandando aí, o analista de negócio falando que ele tem que instalar o ERP em 3 meses? Tem chefe que acredita nisso, viu? Tem chefe que acredita nisso. E vai rolar ou não? Não. Não. A coisa é um pouquinho mais complexa. Locoselli, para quem não está acostumado com ERP, tem uma vaga noção, mas não conhece muito bem, eu acho que a gente poderia falar do tema do dia em 1 minuto, e aí fica contigo o dever de esclarecer o que é um ERP para essa turma. Vamos ver se eu acrescento um pouco ao que já foi dito, mas vamos lá. ERP, Enterprise Resource Planning, o planejamento de recursos empresariais, é um sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.
O ERP é uma plataforma de software desenvolvida para interligar os departamentos da corporação, automatizando e armazenando todas as informações do negócio. E elas passam a ser fornecidas de maneira instantânea e precisa, assegurando corretas tomadas de decisão. A interligação pode ser vista sob a visão funcional, finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, sob a visão sistêmica, processamento de transações, informações gerenciais, apoio à decisão, ou sob a visão da arquitetura de transações, pedido de vendas, controle e gerenciamento de estoque, finanças, planejamento de produção e distribuição. Isto é o ERP. Muito bom, Locoselli. Então, na verdade, para tudo que uma organização vai fazer, aquela parte mais padrão, vamos dizer que toda organização tem ali controlar finanças, tem que controlar estoque, tem que controlar compras, aquisições, recursos humanos, essa parte estaria aí coberta pelo foco do ERP. É isso aí. Bom, implantar isso em 3 meses parece aí um desafio considerável, né, Locoselli? Mesmo que seja um sistema já pré-feito, né? Um pacote, um software de prateleira, você tem o processo, a cultura da organização, a modificação do que tem, a migração das coisas. 3 meses, jamais. Essa história do pacote de prateleira, o quanto que isso é necessário, customização e configuração, são algumas coisas que eu gostaria de ouvir falar aqui hoje, diferenciar isso aí e ouvir um pouquinho as histórias dos nossos convidados. A gente tem alguns convidados que vão nos acompanhar na bancada hoje. Está com a gente aqui mais uma vez o André Freitas, que já implantou bastante ERP. Isso mesmo, André? Mais ou menos. Um pouco. Seja bem-vindo, André. Um grande prazer contar com a sua colaboração aqui. Está de novo com a gente também, mais uma vez, nosso amigo internacional, Alfonso Zarra. Boa noite, Alfonso. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu posso acrescentar que dentro do processo do ERP é importante a governança, a segregação de papéis, de responsabilidades. Muito importante para o bom sucesso. Eu tive a experiência de implementar um pacote já conhecido por você, JD Edwards, para 2 países, Colômbia e Venezuela. Aí. Muito legal. Essa experiência vai nos acrescentar muito hoje para o nosso debate aqui. Espero que sim. Junto com o nosso convidado do dia. O nosso convidado do dia é o Abílio Passos. O Abílio muitas vezes aparece aqui com a gente como um dos membros da nossa banca e hoje ele vem como o convidado para falar da análise de negócios na implantação e manutenção de ERPs. Eu não tive tempo de preparar bonitinho, mas aqui a gente traz aqui o currículo do Abílio diretamente do site do IBA Brasil ali, ó. E aqui está aqui. Para quem não conhece o site, se você clicar em eventos ou for no rodapé, você vê os nossos próximos eventos. Eu cliquei no evento de hoje aqui. Esse é o nosso papo de hoje. Por aqui você já pode ver qual que é o papo da semana que vem, que vai ser com o Alexandre, e o que mais que tem pela frente dos papos do IBA Brasil e iba.org.br. O Abílio, que é o nosso convidado de hoje, é tecnólogo em qualidade e produtividade industrial, tem MBA em gestão empresarial, mestrado em engenharia de produção, consultor em implementações de sistemas ERP, professor em MBA em análise de negócio, mapeamento de processos, critério de decisões em projetos e processos, gestão de custos. Seja bem-vindo, meu amigo Abílio. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, beleza? Prazer é meu. Eu que agradeço muito pelo convite e vamos falar um pouquinho das nossas histórias com o RP e ouvir também as histórias do Alfonso, do André, de vocês, que quem já mexeu com RP tem história para contar, né?
Pô, Os memes são bem interessantes mesmo, né? Porque o RP funciona, né? E aí, que funciona, né? Aí tem muita coisa, né? Funciona na base de teste ou na base de produção, né? O que são essas bases? Né? Funciona na máquina do analista, do desenvolvedor, ou funciona na máquina do usuário? Né? Mas o que não funciona? É o ERP ou o processo? Ou os dois funcionam, mas cada um para um lado, né? E a implementação em 3 meses, a gente ouve muito, muito, muito mesmo, de muitas empresas que fala, mas hoje a gente está na era do aplicativo, né? Você tem que baixar no celular e funcionar. Né? E o Facebook a gente baixa, sai usando e funciona, não dá problema, né? Tá bom, posta alguma coisa que a mulher não gosta para ver se funciona. Então falta, você baixa, instala, começa a usar, mas aí se não alinhar bem com todos os stakeholders, vai dar ruim, vai dar problema, e aí que entra o processo, né? Ou pega um dia de folga para estudar, mas posta, né, foto na festa, e aí começa a ter problema. Então, realmente, o aplicativo funciona, né? Muitas vezes a aplicação funciona, mas ela funciona numa visão de processo, né? E aí, quando eu coloco isso no processo da empresa, mas não funciona. Mas os dados que o sistema está trazendo, aí como vocês falaram, né? Ele controla tudo na empresa e tem um monte de coisas ali sendo controladas. Será que essas informações elas estão fechando, né? Será que essas informações elas têm confiabilidade, né? Qual o grau de confiabilidade ali permitido, né? Ou ideal para cada processo, né? Qual que é o ciclo de vida disso, né? Por que a gente tem que implantar RP? Por que uma empresa implanta RP mais de uma vez? Né? Então, acho que tudo isso a gente vai buscar entender um pouquinho hoje. Legal? Muito bom. Eu gostaria de fazer uma chamada aqui só para agradecer a presença de quem está nos acompanhando pelo chat aqui. Está aqui, ó. Franzoni está mandando boa noite ali, com o Homem-Aranha atrás dele. A Industrialização está mandando boa noite a todos, boa noite. Vanessa, boa noite também. O Henrique, nosso companheiro de sempre, buenas noites, campeões. Fabiano Franco, boa noite também para todo mundo. A Ana Karina também, que está sempre com a gente aqui, está mandando o seu boa noite. Então, obrigado a participação de todos vocês. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas questões, seus comentários aí pelo chat. E, à medida do possível, eu vou puxando aqui, vou entregando aqui para os nossos membros da bancada. Alfonso, você queria fazer algum comentário? Sim, eu queria comentar sobre o que a Abílio falou. Tem uma quebra de paradigma que se chama o status quo da empresa, dos processos. Todo mundo vem a falar, não, eu faço assim 20 anos, por que vou mudar? Isso tem sido feito assim o tempo todo, por que preciso mudar? Porque agora tenho que ajustar meu processo a um novo processo. Isso que traz muito conflito no momento de implantar um ERP. Exato. Porque tudo passa a estar integrado, né? As pessoas passam a depender umas das outras dentro desse processo. Exatamente. E o processo, né, que a pessoa está executando também vai refletir no processo do outro. Então, o tempo de execução ele vai repetir. O cara não pode mais faturar se o outro não colocou estoque. O cara não pode colocar o estoque se o outro não apontou a produção. Não pode apontar a produção se o outro não contabilidade não aprovou o crédito do cliente. Exato. Não pode faturar. Passa a ser um processo colaborativo. Exato. E aí, quando vai fazer os fechamentos de tudo isso, lá contábil, que você falou, o custo, né, mapeamento do quanto vendeu, do quanto comprou, informações para governo, principalmente, né, as informações fiscais. E aí a gente brinca que muitas vezes, né, o resultado é imbatível, né, não bate nada com nada.
Eu me lembro. imbatível, Eu me lembro do bate. sofrimento de uma empresa brasileira tentando implantar um ERP alemão, do qual todos vocês conhecem, né? E tentar fazer encaixar um processo brasileiro no ERP alemão. Mas antes da Exatamente. gente, Essa é a parte mais difícil. antes da gente entrar nesse detalhe, Abílio, eu queria te pedir para dar uns passos para trás e trazer alguns conceitos. Eu sei que você trouxe um material aqui que quer apresentar, e aí, de repente, aí a gente evolui para chegar na complexidade. Pode ser? Boa. Pode sim. Eu vou colocar seu material na tela aqui, você que está controlando aí, né? Isso. Só para a gente entender um pouquinho, né? Então, como isso tudo começou, né? Lá na década de 70, a gente teve o advento ali do MRP1, o primeiro MRP, que era o planejamento de requisitos ou planejamento de requisições ou de necessidades de material. Então, ele era um cálculo de necessidade de material com base em quantidade de material que eu utilizava em cada produto, né, olhando a data de entrega do produto, quanto tempo levava para comprar, para adquirir ou fabricar, e o planejamento dessas necessidades de material ao longo do tempo. Então, esse foi o primeiro grande processamento que começou a ser feito em sistemas, né? Depois isso evoluiu para o MRP2, que aí eu já começo a olhar os recursos, né? O planejamento dos recursos de manufatura. E o que é, então, recurso de manufatura além de material? É quanto eu preciso de máquina, quanto eu preciso de mão de obra, de pessoas. Então, quantas horas de cada tipo de profissional eu preciso, ou de cada tipo de mão de obra eu preciso para produzir cada produto. E aí eu começo a calcular, então, tudo que eu preciso para produzir cada produto na data que ele tem que ser entregue, né, através desses sistemas. Tá? E isso já de uma forma bastante complexa, retroalimentando dia a dia, digitando durante a noite, todos os movimentos de estoque da empresa, movimentos de produção, né? E aí isso começou a evoluir, tá bom, então por que eu não faço o custo disso, por que então eu não faço o lançamento contábil, já que eu estou trabalhando essas informações, por que eu já não faço aprovações de compras, por que eu já não emito nota fiscal, pego os dados da nota fiscal, começo a cruzar tudo isso, e então na década de 90 surge ali, né, o ERP, o conceito do ERP. O interessante é que nos anos 2000, quando eu comecei a implantar ERP, a gente encontrava muita empresa que tinha o ERP e estava tentando implantar ferramentas de MRP. Então a empresa usava em vários processos, mas não calculava MRP mais dentro do ERP. Né, por ter dificuldade justamente, né, daquilo que vocês já comentaram um pouco, de integrar esses processos, né, muitas vezes de ter informações confiáveis dentro do RP para ter um cálculo de MRP válido, um cálculo de MRP confiável, tá? E aí a gente tem trabalhos ali, principalmente com abertura de mercado, né, depois do governo Collor, das empresas correndo para implantar RP para ver três coisas, basicamente. Custos, né? O Brasil não dava muita importância para custos de fabricação, de produção, né? Níveis de estoque, a gente tinha níveis de estoque muito altos, porque se ganhava dinheiro com estoque, aí isso mudou, né? Então as empresas precisavam gerenciar melhor os estoques, tá? E a gestão, né, da cadeia de produção. Então, uma preocupação melhor ali com fluidez, né, com supply chain. E aí a gente viu uma corrida das empresas muito grande para isso. Tá? E aí o que define hoje, basicamente, um RP, né, são algumas características, então, que eles são pacotes de software comercial, então é a ideia de ser um software de prateleira, e se ele é software de prateleira, né, ele é desenvolvido a partir de um modelo padrão, né, de modelos, muitas vezes de modelos acadêmicos,
e aí a gente sabe que existe uma certa distância, principalmente no Brasil, uma certa distância entre a academia e as empresas, e muitas vezes a empresa, para absorver esse modelo acadêmico, ela tem dificuldade, em muitos casos, quando você fala ali até de configuração e customização, a gente pode falar um pouquinho dessa dificuldade. Eles são integrados, então a ideia é que o ERP tenha ali um mínimo de integrações entre os processos, entre as áreas, entre as tarefas. Tá? Ele tem que ter uma abrangência funcional grande, então ele tem que abraçar várias áreas, vários processos da empresa. Ele vai utilizar um banco de dados corporativo, um banco de dados central ali, né? E ele sempre vai exigir procedimento de ajuste ou no processo ou no sistema, para que os dois trabalhem juntos, para que as duas coisas sejam casadas, né? E aí, por fim, né, o coração do ERP é esse banco de dados central. E aí o Davenport, o Thomas Davenport, ele propôs essa figura que é uma anatomia do ERP. Isso ainda é usado desde 98, quando ele propôs essa anatomia. E a gente sabe que o ERP evoluiu mais do que isso. Eu até tenho pesquisado nos últimos anos, ver se aparece alguma coisa nova disso aqui, mas não encontrei nada novo. Tá? Acho que a gente tem que fazer uma nova para evoluir. E é basicamente esse conceito. Então, o ERP ele vai abraçar várias áreas da empresa, todas essas áreas vão comunicar com esse banco de dados central, de onde eu posso depois extrair dados com BI, com inteligência artificial, com mineração de dados, né? Eu posso conectar outras aplicações lá no cliente, lá no fornecedor, né, com os funcionários, com outros stakeholders, que pode ser governo, pode ser comunidade, pode ser ONG, né? Posso pendurar aplicativo de celular, olhando para dentro desse sistema. Hoje em dia existem várias fábricas de aplicativos, né, trabalhando para construir aplicativo de forma bem específica para o negócio, mas respeitando as regras do ERP. Então, essa anatomia ela evoluiu bastante, né, nos últimos anos. É até uma oportunidade da gente pensar, junto com a comunidade nossa, com a galera que sempre participa com a gente, melhorar, construir aí uma anatomia, um upgrade dessa anatomia, né? E, bom, aqui já deu para ver um pouco, né, da importância, então, da análise de negócio dentro do ERP, né? Então, o último slide para a gente bater papo, né? Isso aqui é um slide de do relatório anual chamado ERP Report, divulgado pela Panorama Consulting. É uma consultoria em implantação e gestão de ERP, seleção de ERP. Então, eles têm vários trabalhos com ERP, e eles identificaram, né, esse é o ERP Report 2021, geralmente ele é divulgado ali em março, todo ano, e a gente vê o seguinte, né? Numa implantação de ERP, a dificuldade nos processos nas mudanças de processo, né? Então, muito difícil, né, mudar processo. E a gente sabe que é mesmo, né? Acho que o André e o Afonso já sofreram bastante ali com isso. Dificuldade de mudança organizacional. Então, muito difícil. E o que o pessoal coloca na pesquisa de dificuldade técnica é de difícil e neutro. Então, de fato, resolver problema técnico tem um certo nível de dificuldade, mas essa dificuldade ela fica bastante restrita à área técnica. O pessoal, né, de desenvolvimento, a gente faz de um jeito, eles fazem, faz de outro jeito, o cara faz, ele muda também. Só que isso exige esforço, e aí eu tenho uma briga grande aqui, né? Como o Afonso falou, muitas vezes o pessoal quer manter status quo, e para manter status quo de cada área, cada um quer puxar para um lado, né? Então aparece customizações, por exemplo, solicitações de customizações, que o pessoal quer
muitas vezes uma customização ela é solicitada para realmente adequar algum processo importante da empresa. Então, adequar o software é um processo importante da empresa. Mas muitas customizações são solicitadas porque a área não quer quebrar o status quo, né? E muitas vezes uma área pede uma customização, a outra área pede outra, e quando você vai analisar, e eu já trabalhei bastante tempo como consultor integrador, e aí essa bucha vem para a gente, quando você vai olhar, essas duas solicitações são conflitantes, né? Essas duas solicitações elas se conflitam. Então, como, por exemplo, eu tenho lá numa engenharia de produto 5 níveis de aprovação, porque tem que ter uma segurança, ninguém pode alterar nenhum componente desse produto, e depois na fábrica alguém quer alguma customização para poder alterar o componente lá dentro da produção. Então, peraí, um desses dois lados aqui está errado, né? Ah, mas essa flexibilidade é o que dá velocidade para o nosso negócio e é aqui que a gente consegue ter competitividade no mercado. Aí você vai para a engenharia, não, isso não pode acontecer porque isso gera um risco. Opa, então, peraí, tem que juntar essas duas áreas, todo mundo tem que conversar e ver até onde é realmente necessária essa flexibilidade ou onde isso representa risco para a empresa, né? Então, esses pontos, né, é que geram todas essas dificuldades, né, de mudança de processo e mudança organizacional. E o Afonso tocou num ponto também, lá atrás, quando a gente estava, acho que foi no pré-papo ainda, sobre a governança, né? Porque muitas vezes um ERP ele gera, né, muitas questões, ou gera muitos projetos, gera vários projetos, e não só na implantação, durante a sua manutenção também, porque o processo ele vai evoluir e o ERP tem que evoluir junto com esses processos, ele tem que ir atendendo à evolução dos processos. Muitas vezes com implantação de novos módulos, ele pode ser modularizado, muitas vezes com novas customizações, né, com novas funcionalidades, com ajustes, com configurações, né, e muitas vezes uma nova customização ou uma mudança na configuração pode gerar um projeto, e aí eu tenho outra área com outro projeto, outra área com outro projeto, e eu preciso ter governança desses projetos, porque esses projetos vão consumir os mesmos recursos, vão consumir, vão gerar mudanças em várias áreas, né? Então, eu já cheguei, por exemplo, num projeto ali com um pessoal ali de custo, de contabilidade. O pessoal quer enxergar em custo uma determinada informação. Mas essa informação não existe no RP. Por quê? Porque essa informação não é reportada pelo pessoal de produção. Mas o pessoal de produção consegue reportar? Não consegue. Não existe a pessoa na produção que vai fazer esse reporte, né? Ou não existe equipamento que consiga medir essa informação na produção para que essa pessoa possa fazer esse reporte, né? Então você tem que ter essa governança, e às vezes isso gera grandes perdas em projeto, porque depois aí a pessoa vai lá, desenvolve um relatório que precisa de uma informação, depois do relatório desenvolvido, pago, você descobre que essa informação não pode ser obtida lá na produção, porque ela simplesmente não existe. Eu achei bastante interessante das definições que você trouxe. Eu segurei um pouco as perguntas que estavam chegando no chat ali, porque acho que você estava dando alguns contextos importantes, até para a gente poder entrar no papo já até no novo nível. Um negócio interessante que me chamou muita atenção é que o próprio conceito de ERP, ele inicia como um planejamento de recursos corporativos, né? Uhum. E ele termina como um pacote de software. Tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. É mais ou menos falar que xadrez é um joguinho no computador. Xadrez é um jogo de tabuleiro que a gente pode jogar, né? E aí alguém foi lá e implementou. Existem várias implementações do jogo de xadrez dentro do computador. Xadrez tem um processo para se jogar, tem um conjunto de regras, né? E no caso do xadrez é bastante padrão. Então, o planejamento dos recursos corporativos
é muito diferente de organização por organização, porque os recursos são muito diferentes, os processos produtivos, os produtos são muito diferentes, e uma empresa ter um ERP, não necessariamente ela tem um pacote de mercado, ela pode estruturar os seus, planejar os seus recursos, então fazer o planejamento, definir as regras, definir os instrumentos que ele vai utilizar, medir os relatórios, e aí você trouxe até um modelo que pode ser desenvolvido internamente. Mas, de certa maneira, o mercado de pacotes de software trouxe soluções e roubou o nome para eles, né? Então, hoje, quando se fala ERP, mais ou menos, você já pensa em alguns grandes players do mercado com pacotes e soluções prontas, né? Exatamente. Nesse aspecto, eu já li algumas produções acadêmicas mais recentes usando o termo DOP, né, que é o Digital Operations Platform, que seria a plataforma de operações digital. E aí o ERP está dentro dessa plataforma junto com outras coisas, mas é muito acadêmico, eu não vejo ainda comercialmente isso, né? Mas é verdade, ficou um nome muito comercial, né? O André. Fica à vontade, André. Eu gostaria de apenas acrescentar, comentar o seguinte: o meu início de carreira, eu trabalhei como aquela interface entre o usuário e o pessoal, chamava-se pessoal da informática, né? Porque o que aconteceu? A empresa mandou vir dos Estados Unidos um software que rodava lá muito bem e aqui deu problema, não se conseguiu rodar. Então, vamos fazer uma coisa completamente nova. Então, o que eu vejo é o seguinte, nas experiências seguintes, é a tal da customização, né? Quer dizer, você vai adaptar o processo ou vai adaptar o sistema? É uma briga muito grande. E justamente essa pessoa que fica na interface, que o Abílio já passou por isso, né? É feito alicate, né? Você é pressionado pelos dois lados. Então, acho que é aí que está a grande dificuldade. A dificuldade não é técnica, a dificuldade é justamente você adaptar, chegar a um consenso. Porque muitas vezes o pessoal do sistema chega para o pessoal de processo e fala assim, tem que ser assim. Não tem que ser de uma forma diferente. Muito bem, mas também não é aquela forma, talvez não seja ideal. Ela está trazendo uma opção melhor. Então, essa dificuldade que eu acho que é a maior dificuldade que se encontra justamente é essa. Tentar adequar os pacotes que já são prontos, né, às necessidades específicas. Porque muitas vezes é isso que vocês falaram, não é que é uma necessidade específica, ele não quer perder o status quo. A questão não é técnica, é comportamental. Exatamente. Que é a maior dificuldade. A pergunta do Fábio Franco, acho que vai na linha do seu comentário, André. A pergunta dele é: o ERP define processos ou os processos devem customizar o ERP? Depende. Na minha opinião, é uma linha de mão dupla, né? Não é só daqui para lá, nem só de lá para cá. As pessoas precisam conversar. E muitas vezes eu vi situações que ou o pessoal que está implementando fala, não, tem que ser assim, ou o outro, não, tem que ser assim. E se tem que, aí bloqueia a conversa, bloqueia. Então é uma linha de mão dupla, é negociação, é conversa, é análise, e aí entra a análise de negócio. Aí nesse momento que eu vou ver em que contexto eu estou trabalhando, né? Em que contexto global eu estou trabalhando. Deixa eu trazer outra pergunta que está nessa linha aqui também, da industrialização. Mas reza a lenda que o ERP de prateleira, entre aspas, aqui, aquele que works, certo? Possui as melhores práticas de mercado já embarcadas. Não deveria servir para qualquer empresa? Industrialização é o Ale, que é o meu parceiro de podcast, do podcast Industrialização. Legal. Ele já sofreu muito com essa pergunta, que eu sei. Né? Eu diria assim, Fabrício, como a Abílio colocou no início, os ERP usaram como base a parte acadêmica, os processos pensados que são ótimos, não têm falhas, eles ajustam para qualquer ambiente. Por eso que eles, na teoria, deveriam se ajustar a qualquer empresa, mas cada empresa tem seu próprio DNA, sua cultura, e aí vem o processo de utilizar essa cultura e ajustar-se para que o ERP realmente ofereça os bons resultados. Isso aí. Locoselli, você colocou os comentários aqui, eu ia te pedir. Eu entendo o seguinte, a gente precisa considerar o contexto em que a organização existe, né?
Criar um software padrão que é a solução para todo mundo é o sonho de criar um ERP que vai funcionar para todo mundo. Mas é só um sonho, porque o contexto de cada organização é diferente, cada organização é diferente da outra. Características de produção dela, características de produto dela, características de funcionamento, a cultura, as leis locais que ela tem que cumprir. Quer dizer, é uma complexidade muito grande para você conseguir criar um sistema que seja utilizado por todo mundo sem precisar ser customizado. Não existe isso, gente. É utopia. Isso. O Nuno colocou. Eu só ler aqui a frase do Nuno, eu já passo a bola aqui, fica à vontade. As melhores práticas acabam por ser generalizadas em processo no nível médio, mas tem sempre que sofrer customização para a realidade da empresa. É isso aí. Acho que era o André que estava falando, hein, André? Sim, porque o meu início de carreira era MRP, eu sou da época do MRP, da 1, aquele primeiro. Então, era um grau de sofisticação muito baixo. Então, a coisa foi criando um grau de complexidade tão grande que justamente criou essa dificuldade de customização, essa famosa discussão. Porque naquela época, a gente fazia a conta até na mão, calculava o material na mão. Não precisava ter sistema, não precisava ter computadores. O computador que ficava lá em cima, ninguém chegava perto do computador, era uma coisa de outro mundo. Agora, a coisa foi se ganhando um grau de complexidade e precisão tal que gerou essa situação. Então, é isso que vocês estão falando, eu concordo totalmente. Quer dizer, o contexto, né? Levar em consideração o contexto, como o Locosello lembrou. Às vezes as leis são diferentes. Se você importar um software de um país que não tem nota fiscal, por exemplo, como é que emite a nota fiscal? Eu passei por isso. Então, é esse cuidado que precisa ter e ter assim, a sabedoria de ouvir os dois lados, né? Exato. A interface é importante. Essa é a grande ISS, PIS, COFINS, contribuição social, lucro em cima do lucro presumido, dependendo da sua empresa, optante pelo simples, essa loucura aqui. Só isso, né? E considerar o regime especial ainda dentro de tudo isso. O que o André estava falando é a solução para isso. Você vai ter um software que faz de um jeitinho, mas se você não tiver o diálogo entre quem vai usar aquele software e quem vai desenvolver e customizar aquele software, não vai rolar, gente, porque a customização é necessária. E aí, como que a gente decide, né? O que vai customizar? Então, por exemplo, o pessoal falou, vou customizar processo, né? Mudar o processo ou customizar o sistema? Como que a gente decide? Né? Acho que uma das coisas que a gente já falou bastante aqui, falou bastante no papo de PO sobre isso, né? Porque uma customização é um desenvolvimento. E quando a gente você vai desenvolver uma nova funcionalidade, né? Ou modificar uma funcionalidade. Como que a gente decide? Né? Se aquilo vai trazer valor para a empresa, valor para os stakeholders, né? Ou se ela só vai proteger uma pessoa. Eu quero, por exemplo, muitas vezes o pessoal pede customização para guardar dados, guardar informação que não é necessária, né? E toda informação guardada, ela tem um custo. Né? Então, mas eu quero traquear toda a cadeia de evento aqui. Beleza, é legal traquear tudo, só que daqui a pouco você está pagando 3 vezes o que deveria pagar de custo mensal, anual de banco de dados, porque está guardando informação que não é necessária. E a gente já tem um mundo de informação. Então, como que eu decido? Isso vai só proteger alguém de um erro, de alguma coisa, ou essa informação realmente vai me dar subsídio para implementar melhorias de processo, né? Então, a gente olha se aquela customização vai trazer valor. Como que eu faço isso? Mapeando o processo, olhando o processo, fazendo um mapa mental, fazendo uma cadeia, né, um mapa da cadeia de valor, usando as técnicas que estão lá no Guia Babok. Né? Então, muitas vezes, eu vejo o pessoal assim, sem saída, para mas
pessoal está brigando aqui. Cara, vai lá no Guia Baboc, lá no sumário dele, você vai achar uma técnica para resolver isso. Às vezes a gente resolve, né? O Industrialização ali, o Ale participou comigo num projeto onde a gente fez um mapa mental grande, com bastante informação, com coisa da cabeça de um monte de gente, né, porque tinha 2 diretores ali discutindo se um parâmetro do sistema, no meio de milhares de parâmetros, ia ficar com sim ou não. Mas é porque aquela informaçãozinha gera grandes impactos nos processos dos 2 lados. Então, como que eu resolvo? E aí o pessoal estava pedindo customizações nos 2 lados para resolver isso. Né? E, no fim das contas, não precisava de nenhuma customização, não precisava tanta discussão para deixar de um jeito ou de outro, mas precisava consertar um monte de processo. Precisava resolver um monte de problema de processo. Né? A gente já pegou listas, por exemplo, de 200, 300 solicitações ali de customizações num único projeto, onde não ficou 50, por exemplo. Né? Mas tá bom, ficou 50, porque era um processo grande e tem as especificidades. Mas tem muita coisa que vem lá do que o Afonso falou, que é porque o pessoal quer manter status quo ou quer se proteger no processo. Né? Ou simplesmente quer facilitar um processo, muitas vezes, por exemplo, uma análise olhando o valor. Né? O pessoal quer automatizar um processo. Né? A gente tem até um episódio com o Dácio ali sobre automação de processo. Eu quero automatizar um processo, mas às vezes, aí quando a gente vai olhar o processo, mas ele é um processo que ele ocorre uma vez por mês e uma pessoa gasta alguns minutos. Né? Ele ocorre uma vez por semana e a pessoa gasta 1 hora por semana. Né? Beleza, mas vai economizar 1 hora por semana dessa pessoa, mas para automatizar o processo custa R$300 mil. Pô, não vai se pagar. Né? Faz um payback daquela customização. Então, tem que fazer essa análise. É daí que a gente sai dessas... Né, Abílio, essa técnica, eu chamo dessa técnica como agradar gregos e troianos. Exatamente. O que pode funcionar é haver um patrocinador que banque todas essas coisas, ou um comitê executivo que considere todas essas necessidades e decida quando esses conflitos surgem. Né? Com uma análise de custo-benefício. Exatamente. Exato. Porque se você deixar a turma brigando para resolver, meu amigo, vai acontecer absurdo dentro do ERP e em pouco tempo ele vai estar em frangalhos. O Frankenstein. Exatamente. Ele vai estar em frangalhos, não vai ser operacional. Deixa eu trazer os comentários dentro que vocês falaram aqui. O Franzoni falou: difícil quando acontece o conflito de interesses, né? Então alguém pede para fazer alguma customização porque tem algum interesse. O Rico traz até um exemplo aqui, ó. Choque cultural gigantesco de implantação do ERP. Numa implantação, o gestor contábil boicotava o avanço. A causa, a tenebrosa perda de poder. Enquanto não existia isso num sistema que controlava a gestão do planejamento, ele tinha um poder que, a partir do momento que está no sistema, deixou de estar na mão dele. Eu gostaria de diferenciar 2 conceitos que a gente comentou aqui. Um conceito é customização e o outro é configuração. Acho importante a gente diferenciar isso para quem está nos assistindo. São 2 coisas diferentes. Quando eu falo em configuração, eu vou pegar o meu ERP e ele tem uma série de coisas que são configuráveis. Por exemplo, você vai colocar lá o logo da sua empresa, a sua conta bancária, que data que faz o pagamento dos funcionários, o salário de cada um, os cargos e salários. Ou seja, eu vou configurar. Isso é dado que eu estou entrando, eu não estou modificando o código-fonte do meu ERP. Exatamente. Ele é o meu ERP que saiu da fábrica e eu configurei ele aqui como ajustar o banco da minha bicicleta, a altura do guidão do volante. Então, eu não modifiquei a bicicleta. Né? Agora, quando a gente fala em customização, eu começo a afetar código-fonte do meu ERP e eu começo a modificar a sua maneira de trabalhar. Já não é mais a bicicleta de fábrica. É a bicicleta onde eu já estou mudando o tamanho do quadro, já estou colocando uma solda. Em algum momento você altera tanto
isso daí que ele já não tem mais nada a ver com o que veio da fábrica, e aí o fabricante, em alguns casos, se recusa a manter aquilo atualizado para você, ou da manutenção, porque ele fala, isso já não é mais um produto meu, agora isso é um produto seu. Você mexeu tanto nisso aqui para adequar às suas situações específicas, então esse é um balanço que tem que ser feito de uma maneira muito consciente, não só pelo custo, mas o quanto que vale a pena transformar aquele pacote de fábrica que você comprou num Frankenstein. Exatamente. E é interessante ressaltar que existem ERPs onde o processo é configurável. Você consegue modificar o processo para várias versões desse processo, sem ter que mexer no código. Né? Exatamente. Eles têm possibilidade de configuração melhor. Agora, tem um gráfico do ERP Report que apoia tudo isso que vocês falaram, né, do perigo de customizar demais e se tornar um Frankenstein, e a gente no dia a dia vê muito também. Tá? Tem um gráfico nesse último relatório que ele mostra o seguinte, que 35% das implantações de ERP, né, ou das decisões de mudança do ERP, elas acontecem por necessidade de upgrade, né, ou reimplantação. E isso ocorre justamente, né, porque eu tenho um excesso de customização. E o que é uma reimplantação? Uma reimplantação é uma implantação do zero, de uma versão limpa, do mesmo ERP. Então, a empresa ela não consegue fazer o upgrade porque aquele volume de customização que ela fez, não consegue fazer atualização tecnológica, ou já perdeu integridade, começou a perder integridade, aí tem coisa que ninguém mais entende. A customização, muitas vezes, o código-fonte não tem a mesma qualidade do desenvolvimento original, porque ela é feita, né, muitas vezes na base do puxadinho, mais enxuto, na base do famoso bacalhau. Vai no fazejamento, não tem planejamento. Então, isso gera uma versão do software que muitas vezes ou a empresa fornecedora fala, não vou botar mão e não vou fazer upgrade, ou o upgrade fica, para adequar tudo isso, o upgrade fica mais caro do que uma nova implantação. Então a empresa gosta do software, ou está acostumada, ou o software atende realmente as necessidades, mas vê que é a hora de pegar e enxugar aquelas customizações. Né? Agora, Bílio, tem uma coisa que eu não esqueço sempre, que são as necessidades de adequação às normas do governo, de processos, alguma coisa dessas que obrigue a uma customização, não por questão do cliente, de processo interno da empresa, é uma questão externa, que te obriga a adequar o software a alguma necessidade de lei, de alguma regulamentação. Isso acontece muito. Isso acontece bastante, principalmente no Brasil, né, que a gente tem dezenas de estados com coisas diferentes, milhares de cidades com coisas diferentes, e dentro dessas cidades, muitas vezes, uma área, uma zona incentivada, né, que tem ali regimes especiais. Né? E aí, toda empresa precisa fazer isso, né? Naquela cidade, inclusive, mas naquele bairro, naquela zona industrial, quem está instalado ali pode fazer diferente, aí você customiza para todo mundo que está ali. Diga lá, André. Eu vivi essa situação na pele, né, que como eu contei para vocês. A empresa importou um software americano e não deu certo, não conseguia rodar aqui. Mas eu gostaria só de relevantar uma questão que o Abílio falou agora há pouco, algum tempo atrás, sobre armazenamento de dados, né? E aí fico querendo guardar coisa por pura política, né? Quer dizer, eu fico querendo me proteger para depois acusar o fulano que deu errado, foi por causa dele, não foi por minha causa, ficar acumulando dados, informações que não são realmente... A pergunta é, você vai fazer o que com isso? Para quê? Qual a finalidade? Exatamente. Se essa resposta for positiva, tudo bem, caso contrário... Exatamente, Isso é um outro aspecto. Olhar valor, né? Entrega de valor daquela informação. Exatamente. Eu queria trazer um comentário, e os comentários estão no chat aqui, quando vocês falaram que nós vamos adotar o ERP e nós não vamos configurar o ERP ao nosso modelo, nós vamos nos adequar nas melhores práticas que vem dele ali, então nós vamos tentar adotar, organizar a nossa empresa.
O Rico trouxe algumas sugestões aqui para compartilhar. Ele falou: vale incluir na adoção de qualquer ERP um forte plano de oferta de treinamentos sobre cada uma das ações a serem usadas. E ainda que gravados, ou seja, mesmo que seja um treinamento em vídeo, para multiplicar e agilizar o aprendizado, precisa do apoio de pessoas do setor de tecnologia da informação e comunicações em tempo real para garantir a confiança dos usuários. Crítico. Exatamente. Fator crítico. Muito bem. O seu parceiro aqui, é André que ele chama, é isso? Alexandro aqui, isso. Da industrialização, falou: o ERP é um terno que não dá para comprar em qualquer loja de shopping. Precisa de um bom alfaiate, ou seja, um bom analista de negócios. E entendo que o analista de negócios tem alguns papéis na compra desse terno. Um é escolher o terno mais indicado, o outro é identificar os meus processos, os processos que o ERP tem, como é que essas coisas se encaixam, como é que eu posso ou configurar o ERP, o que é necessário de customização, análise de custo-benefício. É isso mesmo, Abílio? É isso aí. É isso aí, mesmo. Fabrício, você me fez lembrar de um termo que eu gosto muito, que se chama qualificação do fornecedor, que é saber para quem estou comprando, se tem a estrutura para aquele background para me dar o conhecimento que eu preciso, se tem o treinamento, se tem todo um processo de desenvolvimento de software bem estabelecido, Isso. tem as qualificações necessárias das pessoas. E olhar muito o escopo, né, desse trabalho adquirido, né? Se vai envolver análise de processo, né, análise, em que nível essa análise de processo vai acontecer, se vai ter essa integração entre os processos, né, porque aí é uma diferença muito grande e muita gente se engana, que é entre a instalação e a implantação, né, ou no neologismo aí, a implementação. São coisas completamente diferentes. E muitas vezes as empresas optam por um fornecedor mais barato, né? Mas aí quando vai olhar o escopo, é a instalação. Não tem essa implementação, não tem esse trabalho todo de consultoria. E assim, a maioria das literaturas que a gente acha, né, sobre implantação de ERP ainda sugere, né, um termo que caiu em desuso, eu tenho ouvido falar de novo aí, mas que é uma análise de negócio pesada, que é um processo de reengenharia, muitas vezes, antes de selecionar o ERP. Né? Sabendo que você vai primeiro melhorar os processos, integrar os processos, ter uma integração mínima ali, porque na implantação do ERP você vai ter assim, menos mudanças, vai ter menos impactos ali, né, durante o processo de implantação. Tá? Análise da prontidão organizacional. Né? Você tem que ver se a organização está pronta para receber. Preparada para receber. Aquele ERP. Exatamente. Né? Eu confesso que fico curioso para saber, dentro dos movimentos ágeis, o que mudou na implantação de ERP. A reengenharia, ela propunha um modelo muito cascata de trabalho, onde eu ia passar um bom tempo detalhando todos os processos para depois implementar as melhorias. Né? Então, um bom tempo mapeando o as-is, para depois fazer um to-be, uma análise de gaps e poder fazer. Eu iria passar meses até conseguir fazer alguma alteração, e hoje a dinâmica e a exigência das mudanças não nos permite mais fazer ter esse tempo para fazer. Até chegar lá já mudou o processo, que eu queria já não é mais o que eu quero. Né? Como é que isso está sendo adaptado para a implantação de ERPs? Então, eu tenho uma ressalva nesse aspecto, e aí é o ponto, eu acho que é um negócio que eu carregava há muito tempo, e a gente falou no último papo do ano, lá com o Hideki. Né? Quando eu vou implantar RP sem fazer esse trabalho grande de as-is e to-be, eu faço um as-is assim, mais rápido, superficial, e aí parto ali para a implementação. Né? Isso funciona se tiver aquilo que a gente falou naquele papo, se tiver bons acordos, né, um bom contrato, porque senão isso vai dar ruim a hora que começar a bater nos status quo, começar a bater nas resistências, né, isso vai dar ruim. Então, e tem que ter uma gestão de mudança muito forte.
Então tem que ter um processo de gestão de mudança e governança desse projeto e dos splits que esse projeto pode gerar. Ele pode gerar outros pequenos projetos ali de mudança em outras áreas para suportar a implantação do RP. Né? Então, funciona no modelo ágil? Funciona. Mas a gente tem que ter aquilo que o professor falou lá no final daquele papo. Todas as equipes têm que ser maduras, então cliente e fornecedor, então os dois têm que ter equipes muito maduras para entender realmente, entender rapidamente se aquela mudança no sistema ou no processo vai agregar valor, qual é a melhor alternativa. Então tem que ter acho que entra naquele ponto. Então acho que para quem tem essa pergunta, volta naquele papo lá, assiste aquele papo Resolvendo Gaps na Agilidade, que é bem aquilo ali mesmo, né, que eu provoquei a ideia que ele, né, vocês construíram a resposta, né, que a gente até falou, putz, construiu uma resposta para mim ali que eu não tinha. Né? Então, eu também entendo que quando você decide pela implementação de um ERP na sua organização, você vai ter que ter um plano de ação, seguir uma sequência de passos, e que não é o ágil que resolve isso, porque planejamento do ágil ele trabalha num outro nível que não da implantação de um ERP numa organização. E uma vez implementado o ERP, você pode trabalhar com ágil nas manutenções que aquilo virá ocorrer. E que são bem constantes. A implantação de um ERP completo, eu não consigo enxergar o ágil atuando, não. Ou posso também implantar módulos principais ali, né? Uma estratégia. Você escalonar essa implantação e usar o ágil para outros módulos. Exatamente. Você cria o core lá, o miolão, aquilo que não pode faltar e que vai sustentar todo o resto. Exatamente. E aí trabalha no que vai complementar com o ágil. Exatamente. Mas esse planejamento ele foge do conceito de ágil, né? Muito boa. Tempo amolando o machado. Tá certo, muito boa. Eu acho que independente de seguir a metodologia A ou B, buscar algum nível de agilidade sempre é interessante. Ou seja, conseguir estar mais apto à mudança sempre é interessante, mas, de fato, algum nível de planejamento é necessário para implantar o planejamento de recursos corporativos. Eu queria tentar fazer uma última rodada aqui. Nosso tempo já está quase se esgotando. Com algum ponto específico, deixamos o Abílio para o final aqui, de aprendizado de vocês. Para mim, marcou muito o que o Abílio colocou daquele gráfico que ele mostrou. A dificuldade de implantar um ERP não é tecnológica, a dificuldade está em ou adequar a organização para os seus processos ou adequar os processos para a sua organização. Então, no fundo, nós estamos falando de processo, nós estamos falando da maneira das pessoas trabalhar, e isso é puramente análise de negócios. André, seus comentários finais aí. Meus comentários vão na mesma linha que você está trazendo, quer dizer, a customização, a adaptação, que palavras que é de mão dupla. Quer dizer, a empresa precisa se adaptar, precisa melhorar, precisa fazer novos processos. E o sistema também precisa dar conta de certas particularidades que são imprescindíveis. Né? É uma negociação. Claro, a dificuldade não é técnica. A dificuldade é cultural, é comportamental. Muito bom. Alfonso, seus comentários finais. Minha recomendação é olhem bem para seu fornecedor, que apresente bem o produto em função de processos, saiba treinar o pessoal como utilizar, tenha boa capacidade técnica como instalar, como poder fazer as atualizações técnicas quando necessárias, e aquilo que se falou de cuidar o tamanho do banco de dados, que senão depois sai muito caro essa manutenção. Exatamente. Olhem para essas coisas antes de dar o primeiro passo de encher a boca falando que estou implementando um ERP, que soa muito fácil.
Tudo bem. Isso aí. Locoselli, o Nuno comentou um pouco na linha do que você tinha falado do ágil ali. Ele falou, numa situação parecida aqui na empresa, a análise de negócio foi feita no início durante uns meses e a customização foi sendo entregue em sprints, normalmente organizados para entrega para cada módulo, assim como a Abílio havia sugerido fazer também implantações em módulos. Seus comentários finais, Locoselli. Eu acho que o Afonso ele colocou bem a dependência para a implantação de um ERP, ela depende muito mais da competência dos profissionais do fornecedor que vão apoiar a organização nessa implementação do que o próprio nome do ERP do mercado. Se você não escolher pessoas competentes para ajudar nessa implantação, para ajudar eu vou usar um termo estranho, mas a customização do seu pessoal para essa nova ferramenta, quer dizer, a preparação deles para usar essa ferramenta, você vai ter problema para sempre. Então, esse é o passo de decisão mais importante em todo o processo. E isso vai impactar a organização para sempre no futuro. Então, merece esse cuidado especial. Isso aí. Bom. Abílio, fechamos com você. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? E deixar para o pessoal aí não perder os próximos papos de negócio, né? Porque são coisas, os próximos 4 papos aí são coisas muito importantes dentro da implantação de um ERP, né? Que é, né, o próximo ali com o Alexandre, a condição das as melhores práticas na condição de workshop para levantamento de informação. Então, para implantar bem ERP, tem que levantar bem as informações, entendendo a automação de processos lá com o Dácio, né? Então, eu vou automatizar processos, inevitavelmente eu vou automatizar processos, né? Tem que cuidar para não automatizar demais, né? E ver onde estão os pontos de exceção, de tudo isso. A arquitetura de negócio, que é lá no dia 9/2, também vai num outro nível ali, mas a arquitetura de negócio é de extrema importância para a implantação da RP. E, como vocês falaram também, né, então o André Gomes vai falar no dia 16/2 do uso de métodos ágeis para recrutamento e seleção. E a cada implantação de RP, você está recrutando pessoas. Recrutando pessoas do fornecedor que vai fazer essa implementação. Então, você vai selecionar essas pessoas, você vai conhecer essas pessoas, você vai, né, dizer quais pessoas você precisa ou não, e você vai recrutar muitas vezes pessoas dentro da própria empresa, né? Então, quem da equipe eu vou dedicar para a implantação da RP, para fazer esse trabalho? Essa pessoa vai conseguir ficar dedicada, vai ficar part-time, se ela ficar part-time ela vai conseguir conciliar, ela tem perfil para tratar, né, principalmente mudança de processo, mudança organizacional, como é que é o relacionamento. Então, é bem importante a parte de recrutamento, né? E tem vários papos passados aí que falam de várias coisas que a gente falou hoje que são importantes também, né, na implantação do ERP. Eu fiz uma pesquisinha, né, no canal, eu posso até passar no grupo do WhatsApp lá esses episódios todos. Muito bom. Ô, Locoselli, o Abílio já está roubando o seu papel. Ele já fez até a propaganda do próximo papo. Eu já tenho substituto, cara. Eu já tenho substituto. Não. Olha lá, ele pegou a coordenação da confraria e assumiu e está elevando o nível lá. Ele vai elevar o nível do papo de negócio também. Olha lá, ó. Seja muito bem-vindo, Abílio. É ótimo. Abílio, tem que aprender. Abílio É isso aí. Colocar branco na barba. Pintar a barba de branco ali, ó. Assume o papel. Então, semana que vem, Locoselli, o Abílio já adiantou? É o Alexandre dando continuidade ao papo dele de novembro, né? Então, nós vamos ter a continuidade daquele papo que estava muito para frente. Então, nós conseguimos trazer para essa semana. E na semana...
que vem, Locoselli, além desse papo, também tem o nosso webinar, né? Isso, com o professor Eduardo Castro, lá de Brasília, né? Ele vai falar da ligação, análise de negócio e engenharia de requisitos. Vale a pena assistir esse webinar. Mas eu queria, já que ele assumiu aqui a divulgação que eu teria que fazer, eu tenho uma proposta para fazer para ele, e já tem até uma data para ele fazer isso, né? Ele estava contando, ele falou meio por alto aqui no papo, mas ele estava contando para a gente no pré-papo que o fato da estrutura, a arquitetura do ERP ter nascido lá em 98, apesar da revisão de 2012, são 10 anos já passados e muita água já rolou por esse rio, certo? Está merecendo repensar essa arquitetura de novo. Então, ele estava querendo propor um papo interativo para que o pessoal no chat, participando aqui da bancada, trouxesse coisas que tem além daquele desenho que vem sendo utilizado para montar uma nova visão do que é o ERP nos dias atuais. E eu estou sugerindo para ele vai ter que confirmar a disponibilidade dele o dia 11 de maio para a gente fazer isso. 11 de maio. Em princípio, tá tranquilo. E eu já estou convidando quem participou hoje, que demonstrou interesse no tema, que venha com as contribuições nesse papo interativo que a gente deve fazer nessa data. Legal. Legal. É um papo para a gente produzir uma nova proposta de modelo. É isso mesmo? Um upgrade da anatomia do ERP. Isso aí. Muito legal. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Locoselli, antes de terminar, eu gostaria de pedir para falar do grupo de estudos do Guia Baboca Online. As inscrições estão abertas. A fase do desconto maior já passou, mas nós temos um desconto bom ainda, rolando aí até o dia 6 de fevereiro. Quem não se inscreveu e tem interesse, esse grupo de estudos vai rolar de março a junho e vai dar um know-how completo sobre o Guia Baboca para uma possível certificação que se esteja buscando e também vai trazer parte prática para a aplicação no dia a dia do trabalho de análise de negócio. Então, nós temos pessoas importantes participando desse grupo de estudos. O Abílio é um dos nossos integrantes. Primeiro inscrito. Primeiro inscrito. Então, venham, porque vai ser muito bom. E aí o Fabrício vai dar uma amostrinha aí de onde vocês podem buscar essa inscrição. Esse aqui é o site para fazer as inscrições. Elas estão com preço, com desconto antecipado até dia 6/2. Então, tem descontinho. Vou colocar o link aqui no chat para quem estiver nos acompanhando. Fica mais fácil aí acessar. E aqui tem um detalhamento. São quantos encontros, Locoselli? São 18 encontros. 18 encontros semanais. Semanais, né? Isso. Legal. Com uma variação nesses encontros de 1 a 3 horas, mas, além dessas 3 horas, todo mundo junto toda semana, o estudante vai ter que se dedicar pelo menos mais 8 horas individual no estudo do guia. Afinal, são 500 páginas a serem estudadas. É tudo isso aqui, gente. Então, 500 páginas que vão ser esmiuçadas por vocês, com simulados quinzenais, um simulado final igual a um exame para certificação CEBAP, com 120 questões
para serem respondidas em 3 horas e meia. A aplicação técnica, a prática de tudo que você estudou em um projeto de análise de negócio no último mês do grupo de estudos. É um grupo de estudos diferenciado. Quem terminou o anterior elogiou bastante e a gente levou em considerações melhorias que eles propuseram. Então, legal. Vale a pena, vale a pena. Muito bom. Show de bola. Senhores, muito obrigado pela participação de todos vocês, em especial a Abílio, obrigado por trazer hoje esse tema essencial para as organizações e para os analistas de negócio. Muito bom ter você sempre com a gente aqui na bancada e hoje trazendo o tema também como nosso convidado. Muito bom, obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam aí pelo chat, com as suas perguntas, com seus comentários, acho que enriquecem muito a nossa experiência aqui. Gente, com certeza. Obrigado a todos vocês. Feliz 2022 para todos nós, que esse ano seja de muita saúde e sucesso, né? Para todos nós. E nos vemos de novo na próxima quarta-feira para mais um Papo de Negócio. Até lá.